irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, nós queremos agradecer a Deus pela vida dos irmãos que vieram aqui esta noite celebrar a Santa Ceia do Senhor. E a Bíblia nos traz dois mandamentos importantes da Bíblia ou da parte de Cristo. O primeiro é o batismo nas águas. O segundo maior mandamento é exatamente a celebração da ceia do Senhor. Eu quero ler um texto com os irmãos e eu quero que os irmãos, juntamente comigo, venham ler esse texto bíblico, que se encontra no livro do profeta menor, o profeta Zacarias. Profeta menor não porque ele tem menor importância na Bíblia, mas exatamente porque o conteúdo do seu livro é menor do que, como por exemplo, o profeta Isaías, profeta Jeremias, Ezequiel e Daniel, que é considerado profetas maiores, porque o livro deles são maiores, mas não porque a importância dos livros da Bíblia é menor. Todos eles têm importância igual no livro. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 1 a seguir, do capítulo 3 do profeta Zacarias. E nós hoje vamos falar um pouquinho sobre este tema: um tição tirado do fogo. Diga assim: um tição tirado do fogo. Diga para o teu irmão: você é um tição que foi tirado do fogo. Aleluia. Vamos estar lendo a palavra de Deus. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Diga comigo: não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestido sujo, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, estamos, Senhor, diante da sua presença para pregar a sua palavra. Meu Deus, este tema pelo qual o Senhor nos colocou no coração para ministrar esta noite, que seja, Senhor, de importância para a sua igreja, que seja, Senhor, de renovo para a sua igreja, que seja, Senhor, de exortação, de consolação e de edificação para a sua igreja. É o pedido que faço, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podeis tomar os vossos lugares. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler
É um texto em que está registrado no livro do profeta Zacarias. O profeta Zacarias, como o profeta Josué, eles foram contemporâneos, ou o profeta Ageu, foram contemporâneos no seu ministério. Eles profetizaram em uma época em que Deus, libertando o povo judeu do exílio babilônico, quando os judeus voltaram para suas terras com uma finalidade de reconstruir o templo em Jerusalém, a Bíblia diz que Deus enviou duas pessoas com uma responsabilidade dentro do povo de Deus. A Bíblia diz que Deus ordenou o sumo sacerdote Josué, como também ordenou a Zorobabel como governador. Zorobabel cuidava das coisas rotineiras dentro do povo de Israel, como também o sumo sacerdote Josué. A finalidade dele era cuidar das coisas religiosas, das coisas consagradas a Deus, ou cuidar dos cultos e conduzir o povo a um conhecimento de um Deus todo-poderoso, de um Deus glorioso, em uma prestação de culto, para que Deus viesse agradá-los daquilo que eles iriam fazer para Deus. Mas a Bíblia, ela nos diz que o sumo sacerdote, como o rei Zorobabel, o governador do povo, eles desviaram dos projetos, eles desviaram daquilo que Deus tinha colocado, tinha feito para que eles viessem a fazer. Eles fugiram dos planos de Deus. Quando nós olhamos para o livro do profeta Ageu, nós encontramos o sacerdote como o governador saindo dos projetos de Deus, de forma que eles abandonaram as coisas, eles não cumpriram na íntegra aquilo que Deus tinha colocado para eles fazer. E a Bíblia diz que eles abandonaram a obra de Deus, como o sumo sacerdote abandonou os projetos de Deus, exatamente porque havia uma perseguição, exatamente porque havia uma oposição àquele projeto de Deus. O povo dizia que aquele projeto não ia à frente, que Deus não iria aceitar aquilo que eles estavam fazendo, de forma que eles desanimou de uma maneira que eles esqueceram completamente dos projetos de Deus. E uma das coisas, irmãos, que é muito perigoso, uma das coisas que é muito, dá um desarte muito grande, é quando nós, eu e você, que estamos em um projeto de Deus, Deus tem colocado coisas para nós fazermos, e interessante é que tem coisas que Deus põe em minhas mãos para me fazer, e Deus não confia a outro. Deus colocou nas minhas mãos, Deus coloca nas suas mãos, e isto que Deus coloca, Deus não volta atrás. É você que Deus quer, é eu que Deus quer que faça. Mas quando Deus confia algo em nossas vidas, quando Deus confia algo na sua vida, você pode ter certeza que você vai encontrar muitos obstáculos, você vai encontrar muitas pedradas, você vai encontrar uma oposição para que você não prossiga neste projeto, você vai encontrar oposições de
todos os lados para fazer você desanimar deste projeto. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, que se o inimigo levantar, você pode continuar, porque quem garante é Deus, quem está do teu lado é Deus. Não há nada que possa impedir a obra de Deus na sua vida. E se você crê assim, levante a mão e glorifique a Deus, porque Deus confiou em você. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que a perseguição de Tetanai, governador persa, que estava além do rio Jordão, eles armaram uma oposição tão grande, de forma que ele desanimou-se. O sumo sacerdote desanimou-se completamente, de forma que eles resolveram abandonar as coisas de Deus, as coisas consagradas a Deus. Por exemplo, abandonando os ensinos sistemáticos da palavra de Deus, abandonou a oração, abandonou as suas consagrações, e então se envolveram completamente nas coisas seculares. Eles disseram assim: olha, nós temos que primeiro estruturar a nossa vida, nós precisamos construir as nossas casas primeiro, nós precisamos investir na nossa vida financeira, investir no nosso bem-estar, construir casas bonitas, construir e comprar móveis bonitos. E depois que nós fizermos tudo isso, aí nós vamos investir nas coisas de Deus, que é uma das coisas, irmãos, que as pessoas investem. As pessoas começam a aplicar tudo para o seu bem-estar, para o seu bel prazer, para a sua vida, e esquece das coisas de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vai ser acrescentada na sua vida. O nosso Deus, meus irmãos, quando nós colocamos tudo em primeiro lugar, é porque nós estamos confiando completamente em Deus, é porque nós estamos sabendo que Deus é capaz de fazer tudo e muito mais além daquilo que eu imagino, além daquilo que eu estou pensando. Por quê? Porque o nosso Deus não fica devendo nada para ninguém. Então por isso, meu irmão, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, que as demais coisas vai ser acrescentada na sua vida. Aleluia. E Josué, ele desanimou-se completamente, de forma que ele caiu em uma mornidão espiritual. Ele caiu em uma frieza espiritual tão grande. Um líder espiritual caiu-se em uma fraqueza espiritual, de forma que o povo não estava mais interessado com as coisas de Deus. Quem sabe o inimigo chegava em Josué e dizia a Josué: pare com isso, não compensa. Esse povo não está compensando você ficar aí correndo atrás, lutando, batalhando. Este povo não quer nada com Deus. Então você desista. E Josué desistiu. Josué deu ouvido à voz do adversário. Josué caiu em uma mornidão espiritual. Ele ficou muito frio espiritual. Ele não tinha mais força para a oração. Ele não tinha mais força para preparar um sermão. Ele não tinha mais força para buscar a Deus. De forma que o tempo foi passando. E cada vez que o tempo vai passando, e a gente vai se esfriando na fé, a gente vai orando menos. Um dia nós oramos 1 hora. No outro dia oramos 40 minutos. Outro dia ele orava 30 minutos. Outro dia ele orava 20 minutos. Daqui a pouco ele orava um dia sim e um dia não. Outro dia ele orava 2 dias sim, 2 dias não. E foi passando o tempo e ele foi ficando frio espiritualmente. Ele foi ficando morno espiritual. Ele ficou aceitando a situação problemática e espiritual do seu povo, de forma, irmãos, que o sumo sacerdote ficou
colocou em uma situação tão deplorável espiritual, que o sumo sacerdote já estava chegando a um estado que o diabo chegou diante de Deus. O diabo chegou na presença do Senhor e disse assim: Deus, lá está o sumo sacerdote, aquele que o Senhor colocou para guiar o povo, mas ele não está guiando ninguém. A vida dele é uma vida de desgraça, está cheio de pecado, está morno espiritual. O diabo, irmão, ele chegou diante de Deus acusando o sumo sacerdote Josué a respeito da sua vida deplorável espiritual. E quando ele chega diante de Deus acusando o sacerdote que ele não era digno de assumir o seu ministério. Sabe de uma coisa, irmão? A Bíblia diz que nós temos um acusador diante de Deus. Quando nós estamos fracos, quando nós estamos vivendo uma vida deplorável espiritual, saiba você que o diabo está lá diante de Deus dizendo: aquele ali não vai dar, não dá para continuar com ele, ele é frio espiritualmente, ele não está orando mais, porque o diabo acusa, o diabo ele fala. Tem gente, irmãos, que está aqui esta noite e você está dizendo assim: pastor, eu não estou sentindo como digno de estar nessa igreja hoje. Eu estou olhando para a ceia e eu estou com uma espada empunhalada no meu coração dizendo: você não é digno de participar da ceia. Sabe o que é isso? É porque o inimigo acusa a nossa consciência. Ele quer que nós não tenhamos coragem de fazer as coisas de Deus. Mas esta noite Deus está dizendo: meu filho, minha filha, eu te ajudo, eu te contemplo, eu vejo a tua dor, eu vejo a tua fraqueza, mas eu digo esta noite: eu te fortalece, porque Deus está te fortalecendo nesta noite. Se você crê que Deus está aqui esta noite, levante a mão, porque Ele te fortalece. Ele te diz: minha filha, meu filho, não temas, porque eu sou contigo. Levante a mão e glorifique a Deus, porque a vitória sempre dá à igreja. Aleluia. Ele chega diante de Deus e diz: olha, Deus, o sumo sacerdote Josué não é digno de exercer o seu ministério. Ele está com as suas vestimentas sujas. Ele deixou a poeira dos pecados vir sobre a sua roupa no dia a dia. E hoje a situação de Josué é que ele não é digno de exercer o seu ministério. Josué estava com as vestes salpicadas. Sabe o que é vestes salpicadas? É vestes manchadas. Sabe quando você anda em um lugar que tem bastante poeiras? Quando a gente pega um carro que foi lavado naquela hora, a gente vai numa estrada de chão que tem poeiras. Você sabe que a poeira bate ali e fica aquelas manchinhas de poeira no carro. O carro fica sujo por causa das poeirinhas que vieram no carro. Sabia, meu irmão, que você também é um carro que está andando neste mundo cheio de poeiras? Você sabia que nós que estamos vivendo nessa terra, nós também estamos vivendo em um mundo que está cheio de poeiras? É por isso que nós devemos sempre lavar as nossas vestimentas no sangue do Cordeiro. Quando nós percebermos que a poeirinha do pecado está envolvendo a minha vida, está manchando a minha vestimenta, a minha vida espiritual não é mais a mesma, parece que está tão pesada essas minhas vestes que está impedindo-me de andar. Sabe, irmão, quando isto acontecer contigo, quando você perceber que você não está com mais vontade de vir à igreja, quando você perceber que você se sente mais à vontade na frente de uma televisão,
torcendo pelo jogo do Brasil. Porque tem crente, irmãos, que quando é na hora do jogo do Brasil, não vem na igreja. E se vir na igreja, ele vem assim, sem vontade de dar glória a Deus. Não dá um levanta a mão nem glorifica a Deus. Mas quando o Brasil marca um gol, o camarada parece um burro berrando na frente da televisão, levantando a bandeira, pulando, sapateando. E quando chega na igreja não sente nada, porque você está com as vestes manchadas de pecado, irmão. Se você lavar suas vestes, você vai sentir a presença de Deus aqui esta noite, porque a poeirinha do pecado está aí. A poeirinha do pecado está rodeando. E nós estamos neste mundo. Eu estava até preocupado com essa Copa, porque muitos crentes, irmão, vai deixar de vir no culto terça-feira para assistir o Brasil. E se o Brasil for para a prorrogação, aí que ele não vem mesmo. Tem que assistir ao penal, os pênaltis. Tem que comer a pipoca e a pizza com a família e deixar o culto. Então isto está uma poeirinha do pecado. Será que será que nós não estamos percebendo isso? Tem crente que não vem na igreja no meio de semana porque não pode perder a novela. Isso é coisa que está prejudicando a sua vida. Tem pessoas que vêm no culto só no domingo à noite e no meio de semana não vem. Fala, mas o que está acontecendo? É por causa da novela que está prejudicando você. Isto é poeira do pecado, meu irmão. Cuidado com isso. Cuidado. O que está prejudicando você? O que está atrapalhando? O que nós temos que fazer olhar para a gente e observar o que está acontecendo? E Josué, ele caiu nessa mornidão espiritual. E quando ele caiu nessa mornidão espiritual, o inimigo já disse, olha, não dá para deixar ele pregando, não dá para deixar ele no culto, não dá para deixar ele fazendo a obra do Senhor. Por quê? Porque Josué estava com as vestes salpicadas de pecados. As vestes de Josué já estavam pesando, já estava impedindo Josué de estar na casa de Deus. E quando isto, irmão, quando você se sente mais prazer nas coisas deste mundo, a gente deve observar o que está acontecendo comigo. Quando a gente já não tem mais prazer de ir à igreja, já não tem mais prazer de orar, já não tem mais prazer, a gente tem que observar que tipo de coisa está me impedindo. E Josué estava assim. Aí de repente Satanás disse, Senhor, olha o sumo sacerdote Josué. Aí Deus disse assim, é verdade, Satanás. Josué, ele está assim mesmo. Mas sabe o que está acontecendo com Josué? É porque Josué, ele é um tição que foi tirado do fogo. Irmãos, e quando eu fui observar essa palavra, que Josué era um tição que foi tirado do fogo, eu observei uma coisa muito interessante. Sabe, eu morei na roça, e quando eu morei na roça, até eu fui visitar a minha família lá em Porteirinha, Minas Gerais, lá na divisa da Bahia, lá no sertão, que não tem uma árvore verde, tudo caída no chão, as folhas. E eu me lembro, e eu fui lá e tinha um fogãozinho de lenha lá, mesma coisa. Eu me lembro que a minha mãe, quando ela fazia comida, nós não tínhamos fogão a gás, era fogão de lenha, era lamparina. Quantos aqui usou lamparina? Olha aí, ó, era lamparina. E eu me lembro que a mãe, quando ela ia fazer comida, eu ficava lá em cima do fogão, olhando para aquela panela de arroz ferver. E a mãe era assim, quando ela observava que ela pegava uns tição assim, colocava lá no fogão de lenha e ficava cozinhando a comida. Aí quando os tição pegava muito fogo, quando era vários tição e pegava muito fogo, aquela labareda começava a queimar o arroz, queimar o feijão. A minha mãe pegava um daqueles tição e jogava lá no terreiro. E quando a minha mãe jogava o tição lá no terreiro, o tição ia lá no terreiro sozinho e ficava lá pegando fogo. Daqui a pouco começava a apagar, 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 apagar. E daqui a pouco havia só um carvãozinho lá na fora. Por quê? Porque ele estava sozinho. Ele foi tirado do meio do fogo.
tem crente, irmão, que quando ele estava no meio do fogo, unidos com a igreja, quando eles estavam fervorosos dentro da igreja, unidos, o fogo era visível na vida dele. Eram pessoas que falavam em línguas estranhas, eram pessoas que sentiam a presença de Deus, eram pessoas que sentiam alegria, glórias a Deus, aleluia, nos cultos, falando em língua estranha, profetizando, revelando, cheio do poder, e nós eram visível, era perceptível o fogo de Deus na vida dele. Mas o diabo não quer que você esteja no meio do bolo, no meio do fogo. Ele quer que você fique sozinho, jogado pelos cantos. Sabe por quê? Porque ele sabe que o dia que você sair do meio do fogo e ficar sozinho, você vai apagar esse fogo. Você vai virar um carvãozinho sujo. Que qualquer roupa que vestir um carvão sujo, sabe por quê? Porque o fogo, ele tem que estar continuamente sobre a nossa vida. Se você tem fogo aí, meu irmão, levante a mão e glorifique a Deus. Se você ainda persevera neste fogo, então adore a Deus, porque este fogo não pode se apagar na sua vida. Este fogo não pode apagar na sua vida. Oh, aleluia! 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 Oh, aleluia! Quando nós, irmãos, estamos unidos naquele fogãozinho de lenha que é a igreja. Eu sou um tição, você também é um tição. E o fogo é o Espírito Santo que está quando nós estamos unidos. Quando nós estamos fervendo a palavra, quando nós estamos unidos dentro da igreja, aí o Espírito Santo de Deus vem como forma de um fogo e a labareda desce no meio da igreja. Aleluia. Você se lembra dos crentes do Pentecoste? Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Estavam ali reunidos, coadunados, juntos, e de repente veio um fogo como de um vento veemente, impetuoso, e veio sobre eles, e a labareda foi visível e perceptível na vida deles. Mas o inimigo, irmão, ele quer que cada um de nós saia, sejamos separados. Ele não quer que nós ficamos unidos. Ele não quer que você esteja unida, que eu esteja unidos. Ele quer vir através de fofocas, de mentiras, de invejas, de ciúmes, e colocar a divisão no meio da igreja. Ele quer que você se separe, que os obreiros sejam separados, que o círculo de oração estejam separados, que a mocidade estejam divididas, que a própria igreja estejam divididas. E quando vem a divisão na igreja, pode ter certeza que tição para lá, para cá, espalhados, ele vai se apagar. Tem uns que dizem assim: pastor, eu não vou mais na igreja, eu vou servir a Deus aqui na minha casa. Já se apagou faz tempo. Ai, pastor, na minha casa é uma bênção, eu participo da Santa Ceia com o R.R. Soares. Já apagou faz tempo. Eu tomo a ceia com o Valdomiro Santiago. Você já apagou, meu irmão. Você está disfarçado. Você já não está com fogo do Espírito de Deus. Você já está um tiçãozinho apagado, sozinho lá, e tentando disfarçar sua vida espiritual. Ai, pastor, mas eu consigo ser crente na minha casa. Não consegue. Ai, pastor, eu oro em casa, eu estou cantando louvor. Irmão, é somente no fogãozinho de lenha de Jesus Cristo, é a igreja. É aqui que nós venhamos e juntamos, e Deus assopra o vento do Espírito. E aquela brasinha que está no seu coração vai pegar fogo esta noite.
Vai pegar fogo esta noite. Se está apagado, vai pegar fogo esta noite, porque você está juntando novamente, você está voltando novamente a se unir, e você vai pegar fogo, porque a brasa do Espírito de Deus já está soprando no seu coração esta noite. Sinta esta brasa soprar no seu coração, porque você está sentindo essa presença do Espírito de Deus esta noite. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu estou sentindo esse fogo aqui. Você está sentindo aí, irmão? Eu estou sentindo essa brasa soprando. As faíscas do fogo do Espírito de Deus já está vindo sobre você. Aí Deus disse: olha, Satanás, Josué está assim porque ele saiu do meio do fogo, foi tirado este tição. O diabo conseguiu tirar esse tiçãozinho do meio deste fogo. Por isso que ele virou um carvãozinho apagado, virou um tiçãozinho apagado, porque saiu do meio do fogo. Ele ficou sozinho. Ele se separou, se dividiu, por isso se apagou. Mas ele é um tição. Apagado, mas é um tição. Interessante, irmãos, que tição, aquele carvãozinho, ele é muito mais fácil de pegar do que uma vara ou um gaveto seco. Por quê? Porque ele já é um carvãozinho, já experimentou o fogo, sabe? Ele, quando vem uma faísquinha assim nele, a gente não percebe, mas está queimando ali. E quando o sopro do Espírito Santo vem, aquela faísquinha vai de novo. E ele vai aquecendo. E as outras varas pegando fogo junto dele, irmão. Aleluia. Às vezes tem um crente na igreja que não sente nada, mas tem uma irmãzinha pegando fogo junto dele, glorificando a Deus. Fala aquela rajada de língua estranha, ela sente o arrepio. Sabe por quê? É porque o fogo daquela vara está passando para o outro. Oh, meus irmãos, fiquem juntos, fiquem unidos, porque um vai ajudando o outro, um vai assoprando o outro. O fogo vai pegar em você novamente, e você vai sentir vontade de falar línguas estranhas. Você vai começar a sentir um renovo espiritual. Se você profetizava e não profetiza mais, sinta Deus soprando. Oh, aleluia. Ficamos em pé no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. 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 Se você sentiu que Deus falou com você, e você quer juntar aqui junto com os irmãos, para nós ver Deus assoprar de novo na sua vida, vem aqui na frente em nome de Jesus. Vem aqui na frente em nome. Você que não é batizado no Espírito Santo, Deus pode te batizar hoje. Deus pode te renovar ainda hoje. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, não se apagará. Glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Saia do teu lugar. Saia do teu lugar e vem aqui na frente. Nós vamos estar orando. Aqueles que já são batizados, que estão pegando fogo, estão sentindo a chama ardar, que chega a arrepiar a sua cabeça,
venha também, porque nós vamos ver o fogo de Deus pairar sobre nós aqui esta noite. Aleluia, glória a Deus. Abrace os irmãos, vamos abraçar, vamos fazer com essa labareda pega aqui esta noite. Abrace uns aos outros e vamos ver Deus fazer obras extraordinárias aqui esta noite. Aleluia, aumente o som aí, aleluia. Vai adorando, vai falando em línguas estranhas, vai falando com Deus, vai falando, deixa o fogo arder no seu coração. Alebassura macalabachai. Alamantui Kamahasya. Isto, irmão. Se você, irmão, não é batizado no Espírito Santo, vai falando assim, ó. Só diga assim: glória a Deus, 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 glória a Deus. Quando você pensar que não, sua língua vai enrolar e você vai falar em línguas estranhas pela primeira vez esta noite. Mas só glorifique, não precisa forçar a barra, não precisa dizer Jesus me batiza, porque Ele já prometeu te batizar. Oh, aleluia. Sai. Glória a Deus, eterno Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, está aqui a sua igreja. Ó Deus poderoso, Deus tremendo e santo e forte, Deus que abre as portas aonde não existe portas, o Deus que derramou poder sobre o dia de Pentecostes sobre os irmãos. Deus, manda esta noite, manda agora, Senhor, toca os lábios deste irmão, comece a soprar o fogo do seu Espírito, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Renova, meu Deus, renove da força, renova, meu Deus, assopra agora em nome de Jesus Cristo, assopra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a chama do seu Espírito, assopra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Suramanturamacasei, Alamassura mantu, Xarabacalabassura mãe. Em nome de Jesus, receba o renovo, receba poder, receba a unção do seu Espírito Santo, receba a unção do seu Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo. Diga-se comigo: a vitória já é minha, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Dê uma salva de palma para Cristo. Aleluia. Glória a Deus.